Café das Filhas do Rei Podcast. Pode entrar, fique à vontade, porque aqui você já sabe, sempre tem um lugar para você à mesa. Hoje a história que você vai ouvir é a minha. Mas antes de tudo, em todos os podcasts eu sempre faço uma oração junto com a convidada antes da gente começar. Mas hoje, como sou só eu e vocês aí do outro lado e o Espírito Santo que está aqui, eu quero fazer uma oração com vocês, junto com vocês, pode ser? Vamos orar então. Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade, por esse dia que o Senhor fez. E aprove ao Senhor que nesse dia, Pai, eu estivesse aqui contando a minha história, Pai. O Senhor sabe o quanto eu resisti, Deus, para fazer isso, o quanto eu te pedi outro tema, o quanto eu te pedi para falar sobre outra coisa, mas o Senhor queria, Deus, por algum motivo que hoje eu contasse a minha história. Então eu quero te pedir que o Senhor venha me capacitar, Deus, porque eu sei que de mim mesma não há nada para oferecer, Senhor. Que de mim mesma, Senhor, não há nada, Senhor, que eu possa, Senhor, entregar a estas pessoas. Mas é o Senhor, ó Deus, que gera em nós o querer, o efetuar. É o Senhor que gera, Senhor, a transformação que pode acontecer aí do outro lado com as pessoas que vão assistir. Então traga, Senhor, as pessoas que o Senhor quer trazer para assistir, Senhor, esse podcast. Traga as pessoas que o Senhor quer gerar alguma transformação, porque eu não tenho o poder de transformar ninguém, Senhor, mas o Teu Espírito Santo tem. Eu não tenho poder, Senhor, com as minhas palavras de convencer ninguém, mas o Teu Espírito Santo tem. Então que seja, Deus, o Teu Espírito a agir, a fluir, Senhor, a falar através da minha boca, Senhor, a falar, Senhor, através de tudo, de toda a história, Senhor, que eu for falar aqui, Deus, que eu não fale mais do que eu devo falar, que eu não fale menos do que eu devo falar, que tudo, Senhor, seja conforme a Tua vontade, que tudo seja conduzido conforme o Teu querer, ó Deus, e que alcance quem o Senhor deseja alcançar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar falando aquilo que eu pergunto para todo mundo que vem aqui. Como que foi o início da sua história com Jesus? Como que você encontrou Jesus no seu caminho? Bom, eu não cresci num lar cristão evangélico, era um lar cristão católico, onde eu, meus irmãos e meu pai frequentávamos a igreja, porque meu pai meio que forçava a gente a ir. Minha mãe, apesar da mãe dela ser muito católica, ela nunca gostou, então ela não frequentava nada. Meu pai era de uma família espírita, mas ele gostava de ir para a igreja católica. Então ele obrigou a gente a fazer primeira comunhão, fazer tudo aquilo. E eu ia, né, até determinado tempo ele conseguiu me forçar a ir, mas depois que eu fiquei maior, né, na minha adolescência, eu já não queria mais ir, assim como meus irmãos. Então, aos 19 anos de idade, nessa época, minha mãe já tinha ido para a igreja evangélica sozinha, e só ela na minha casa era evangélica. E aí, eu tive um sonho aos 19 anos de idade, onde eu ouvia Deus falando comigo, né, em voz audível, mas eu não via nada. Era só aquela voz, não tinha uma imagem ali falando comigo, era a voz falando e me chamando: Lívia, eu quero que você seja minha, o fim está próximo, eu quero que você seja minha. E depois que ele falava essas palavras, aparecia assim escrito no meu sonho Deuteronômio 10:12. Eu não conhecia esse livro, eu nunca tinha lido ele enquanto eu era católica. Mas aí quando eu acordei, eu fui falar com a minha mãe, e a minha mãe falou assim: então vai lá pegar a Bíblia e vai ler o que está escrito nesse versículo. E eu peguei, e é esse texto aqui, ó. Agora, Israel, o que o Senhor, seu Deus, requer de você? Somente que você tema o Senhor, seu Deus, que viva de maneira agradável a Ele e que ame e sirva ao Senhor, seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então, esse versículo, imediatamente que eu li, eu entendi o que o Senhor estava falando comigo, e eu já tomei uma decisão de que eu iria para a igreja com a minha mãe e que eu já ia entregar minha vida para Jesus, e foi assim que eu fiz. Eu fui para a igreja com ela, já decidi que eu ia me batizar, e eu comecei ali a seguir a minha jornada cristã. Depois desse tempo, né, eu não fiquei na mesma igreja que a minha mãe, ela ficou numa igreja, eu fiquei em outra, numa igreja mais jovem e tal. Só que a jornada
é o que eu vou contar para vocês aqui, ela foi muito longa. Sobre a minha infância, antes disso tudo acontecer. Eu cresci num lar que eu já contei aqui, superficialmente, mas num lar muito disfuncional, onde meu pai traía muito a minha mãe, e essas traições causavam muitas brigas no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente ali como familiar. Então eu e meus irmãos estavam o tempo todo no meio daquelas confusões e eram brigas muito pesadas, assim, brigas que muitas vezes aconteceram agressões físicas, muitas vezes, né, eles falavam que ia se separar e a lembrança que eu tenho, a memória que eu tenho é que muitas vezes eu me jogava na frente dessas brigas para tentar fazer eles parar. Muitas vezes estavam alcoolizados, na maioria das vezes. E eu me jogava na frente para eles pararem, para eles verem que se vendo uma criança ali, se por acaso eles iam, né, se conscientizar e parar. E quando eles falavam de separação, eu lembro que o que vinha na minha cabeça era o sentimento de abandono. Se meu pai sair de casa com essas mulheres que ele arruma toda hora, logo logo ele vai formar uma nova família e ele vai abandonar a gente. Ele não vai mais me ver, ele não vai mais ver meus irmãos. E como filha mais velha, eu tinha aquele senso de proteção dos meus irmãos também. E eu queria que a minha família se mantivesse junta, mesmo que brigando, para que a gente não fosse abandonado, largado no mundo, porque era isso que passava na minha cabeça. Então, eu acredito, né, que minha mãe tenha segurado muita coisa por causa disso, por causa dos pedidos que eu fiz e que, de alguma forma, esses pedidos deram certo, porque, de fato, eles nunca vieram a se separar, né, brigavam, ficavam dias sem se falar, às vezes semanas, mas separar de fato, divorciar, nunca chegou a acontecer. Então, eu tive um papel nisso daí e eu acredito que tenha sido bom, porque meu pai, depois de muito tempo, depois que eu e meus irmãos já tínhamos ido para a igreja, depois de anos, quando nós já estávamos adultos, ele também veio a aceitar Jesus. Meu pai faleceu em 2020, né? No primeiro ano ali da pandemia, ele pegou o Covid, ficou 40 dias internado e faleceu. Mas ele faleceu com Jesus, então valeu a pena, sabe? Eu me jogar na frente, valeu a pena eu ver, pelo menos ali no final da vida dele, a nossa família junta, a nossa família unida, meu pai fazendo coisas pela gente que ele nunca tinha feito, como, por exemplo, viagem em família. Eu nunca tive isso na minha infância inteira, porque o dinheiro era sempre pro futebol, era sempre para pagar bebida, então, e as farras, né, com outras mulheres. Então nunca sobrava dinheiro para meu pai levar a gente para sair junto como família, para fazer viagens. E no final da vida do meu pai, ele começou a fazer isso com a gente, com os filhos já adultos. Ele levava a gente para viajar, ele saía com todo mundo junto. Então eu pude curtir isso. E isso foi um dos motivos pelo qual eu fiquei chateada com Deus quando meu pai faleceu, né? Poxa, Deus, por que agora que eu tô vivendo esse momento com meu pai, de realmente ter essa família mais próxima, né? Dele ser um pai presente nesse... Não que antes ele fosse ausente, porque ele era um bom pai, apesar de ser um marido péssimo. Ele ainda era um bom pai, ele era um pai carinhoso, mas ele era um pai que faltava em muitas coisas, que prometia coisas que não cumpria. Então, nesse sentido, na hora que ele estava melhor, assim, né, como família mesmo, ele faleceu. Foi um dos motivos pelo qual eu fiquei chateada e eu contei isso lá acho que foi no primeiro podcast, que é do Quando Deus Diz Não. Eu acho que foi lá que eu contei sobre essa história com meu pai. Se você não viu, assista. E aí tá, meu pai faleceu e nessa época que meu pai faleceu, eu entrei aí num luto que era um luto muito silencioso. Não era um luto onde as pessoas que me conheciam, elas viam que a Lívia estava de luto. Mas era um luto que eu fiquei mais introspectiva, porque eu já sou uma pessoa que tem um lado introspectivo muito forte, apesar de que
quando eu conheço bem a pessoa, o lado extrovertido aparece, mas quando eu não conheço bem, o introvertido sobressai. Então, nessa época eu entrei mesmo pra mim, assim, pro meu interior e não queria me conectar com nada que me lembrasse a minha vida real. Então eu criei muros ao meu redor, até pro meu próprio marido eu criei muros e eu não conseguia mais me conectar com a realidade. E isso vinha muito, não só do luto, mas das feridas que eu já carregava na minha infância. Minha mãe precisou, em alguns momentos, colocar pessoas para tomar conta de mim e dos meus irmãos. E eu fui abusada algumas vezes por essas pessoas, não foi nenhuma nem duas, eu fui abusada algumas vezes, sempre por pessoas que minha mãe confiava para tomar conta de mim. Então, eu passei, quando eu conheci Jesus, eu passei por tudo que você pode pensar aí, de cura, de libertação, fui para Jocum, para Oficina da Alma. Então eu passei por vários processos para curar a minha alma, para fazer desligamento, né, que eles falam que é desligamento de alma. Enfim, quem é aí do ramo da libertação vai entender o que eu tô falando, não vou adentrar nisso. Mas eu passei por todos esses processos. E cada um deles me trouxe alguma coisa de bom. Eu não vou aqui rejeitar nada do que eu vivi. Todos eles trouxeram autoconhecimento, todos eles mostraram os motivos pelo qual eu agia de determinada forma X ou forma Y, motivo pelo qual eu me sentia rejeitada, porque aos 12 anos de idade eu passei por uma rejeição muito forte no colégio. Rejeição essa que fazia com que eu voltasse todo dia da escola chorando para dentro de casa, e minha mãe não entendia por quê, né? E eu também contei isso num dos podcasts, que ela ficava falando para eu parar de chorar, e eu senti que a minha mãe, ela não abraçou a minha dor. Então eu estava sendo rejeitada no colégio, ao mesmo tempo eu me senti rejeitada pela minha mãe, porque eu queria que minha mãe comprasse minha briga, eu queria que a minha mãe levantasse, fosse lá no colégio saber o que estava acontecendo, e ela só falava para eu parar de chorar. Então, o que é engraçado que eu descobri nesses processos de cura é que, embora tudo que acontecia na minha casa era muito oriundo, né, das traições do meu pai, a minha mágoa maior, a minha ferida maior era com a minha mãe, por causa das coisas que a minha mãe falava pra gente. Ela era machucada pelo meu pai e aí ela sangrava em cima dos filhos. Então, com meu pai, eu não tinha nesses processos de cura, eu nunca falava muita coisa, nunca saía tanta coisa sobre ele. O que surgiam eram as histórias sobre a minha mãe, as coisas pesadas que a minha mãe falava. E eu fui entendendo que ela falava aquilo porque ela estava muito machucada, que era o que ela tinha para oferecer. Ela não tinha amor naquele momento para oferecer. E eu fui aprendendo a olhar para minha mãe com esses olhos de misericórdia. Os mesmos olhos que Deus olha para mim, os mesmos olhos que Deus olha para todos vocês. São esses olhos de amor, de misericórdia. Ele conhece a nossa história, sabe por cada etapa, cada coisa que a gente passou. Ele olha com misericórdia. E eu aprendi a olhar assim para minha mãe. E quando eu voltava desses lugares, né? Quando eu voltei da Jocum, quando eu voltava de outros processos de cura, eu sentava com a minha família inteira na sala, porque só eu ia nessas coisas, eles não iam. Porque a minha igreja fazia isso, promovia isso, e a igreja que a minha mãe ia não trabalhava muito essa questão de libertação. Então, quando eu voltava, eu sentava com a minha família na sala, e aí eu explicava tudo que eu tinha aprendido naquele lugar. Eu liberava perdão para cada um deles, eu abria o meu coração, e era uma maneira de eu mostrar para eles aquilo que eu tinha aprendido, de alguma forma também alcançá-los, mesmo que eles não tivessem ido, mesmo que eles não tivessem participado, eu queria que a cura também alcançasse eles. Então eu sentava com a família inteira. Até recentemente eu fiz um outro processo que não foi da igreja, foi de um coach. E quando eu voltei, eu fui para casa da minha mãe e contei tudo. Mãe, aprendi isso, aprendi porque eu faço isso.
E aí eu compartilhei com a minha mãe ali. Então, até hoje é um hábito que eu tenho de querer compartilhar o conhecimento. Não é à toa que esse podcast existe, que o Divine Mind existe, porque é uma característica minha compartilhar as coisas que eu aprendo, as coisas que me edificam de alguma forma. Mas, enfim, quando eu cheguei, participei desses processos que eu estava contando, eles contribuíram muito para a minha vida de alguma forma, mas ainda tinha a raiz de rejeição muito forte. A questão do abuso eu só contei para minha mãe na fase adulta, para o meu pai, né? numa dessas vindas, né? Acho que foi quando eu voltei da Jocum que eu falei para eles, que eles até então não sabiam. Eles descobriram ali naquela hora, então, mas eu não me sentia mais, eu não sentia mais dor por isso. Mas a dor da rejeição ainda estava muito enraizada em mim. E aí, já adulta, lá com meus 26, 27 talvez, 27 anos, não, um pouco antes, eu conheci o meu esposo, o Felipe, e na verdade ele foi uma das pessoas que pagou para eu ir nessa seminário de cura da alma da Jocum, porque meu líder de jovens na época, eu tinha terminado com o Felipe e ele falou assim: Lívia, você tá muito mal, você não quer ir pra Jocum comigo? Porque ele ia, né? E aí eu falei: não, mas eu não tenho dinheiro para ir nesse negócio, não dá. E aí ele mobilizou algumas pessoas lá da igreja e me levou. Só que ele não me falou quem eram essas pessoas. E aí quando eu voltei, é que ele me contou que uma das pessoas era o meu ex-namorado, que é o meu atual marido, que é o Felipe, né? E que ele tinha ajudado pra eu ir. E aí eu me iludi toda, né? Falei, bom, se ele pagou pra eu ir nesse negócio é porque ele quer voltar comigo, né? A gente vai voltar. E assim, pro meu engano, na verdade, não era nada disso. A gente ainda depois disso demorou muito tempo para voltar. Nós ficamos 2 anos separados porque ele queria ter certeza, ele queria ter convicção de que eu era a mulher certa para ele casar. E aquilo me machucava muito porque eu tinha total convicção de que ele era o homem certo. E aí eu ficava sofrendo durante esses 2 anos, sofrendo muito todos os dias, porque eu tinha convicção. E mesmo que as pessoas, depois de um certo tempo, nem as pessoas à minha volta, os nossos amigos, nem eles mais acreditavam que a gente ia voltar, mas eu acreditava. Eu tinha muita convicção dentro de mim que eu e que o Felipe era o homem que eu ia casar. E depois de um tempo, de fato, nós nos reencontramos e casamos. Só que aí a Lívia, né, que passou por esses processos todos, ainda era uma Lívia muito ferida, ainda era uma Lívia muito machucada. E aí você pode perguntar, Lívia, mas por que isso? Você já era de Jesus, né? Ele levou sobre si as nossas dores, levou tudo naquela cruz. Por que você ainda se sentia assim? Porque quando a gente vai para Jesus, no momento que a gente o aceita como Senhor, Salvador da nossa vida, o nosso espírito é salvo, mas a nossa alma, ela continua sendo salva. A nossa alma, que carrega todas essas dores, que carregam todas essas dificuldades pelas quais nós passamos durante a nossa infância inteira, ela continua sendo salva e continua sendo curada. E a gente, né, a gente acha que vai participar de um evento desse, de um seminário de cura e libertação, que a gente vai participar de alguma coisa desse tipo e que instantaneamente a gente vai sair dali curado. Só que a cura, ela é um processo, assim como a santificação, ela é dia após dia, que o Espírito Santo vai produzindo em nós o fruto dele, que a gente vai transformando a nossa mente, transformando nossos pensamentos. Isso é processual, não é instantâneo. A cura também é processual. Então, cada coisa dessa que eu participei, ela foi para mim um processo. Foi para mim uma etapa do processo da minha cura.
E aí, quando eu casei, muitas dessas dificuldades que eu ainda tinha, elas apareceram no meu casamento. Coisas que meu marido, para ele, era muito simples, que ele estava vendo em mim um problema, uma questão, eu não conseguia enxergar. E a gente tinha muitas brigas. Só que quando acontece o falecimento do meu pai, e aí veio o luto dele, essas dificuldades elas ficaram maiores, porque eu já não queria mais nem conversar com ele. Eu estava, como eu falei, muito dentro de mim mesma. E aí ele falou assim, olha, Lívia, eu não aguento mais. Se você não procurar uma psicóloga, se você não procurar um profissional para te ajudar, eu não consigo mais te ajudar. E aí eu percebi que ele estava falando muito sério. E eu procurei no ano de... Isso foi em 2023, no início de 2023, eu procurei a psicóloga pela primeira vez. Eu nunca tinha pisado num psicólogo na minha vida. E esse luto vinha, né, de 2020 até 2023, essa questão, essa dificuldade. Eu não queria sair, eu não queria mais ver pessoas, eu não queria me relacionar com pessoas. Eu queria ficar só ali no meu mundinho. E eu procurei essa psicóloga, ela não era cristã, mas mesmo assim foi um período que me ajudou muito. E eu quero falar aqui da importância de nós nos posicionarmos, porque foi nesse ano de 2023, foi um ano de virada de chave na minha vida. Não só pela psicóloga, mas pelo meu posicionamento também com Deus. E é por isso que lá no Divine Mind eu falo tanto da questão do corpo, da alma e do espírito, porque não adianta cuidar só da alma, ou cuidar só do corpo, ou cuidar só do espírito. Precisamos cuidar dos três. Porque Deus nos fez assim, integral, corpo, alma e espírito. Se a gente cuida só de um, a gente está cuidando de uma parte do que a gente é. Embora nós sejamos essencialmente espírito, porque é o espírito que vai voltar para Deus, a gente precisa do nosso corpo. E a nossa alma, quando ela não está curada, quando ela está com esses tantos problemas que eu tinha, que eu apresentava, ela vai dificultar que a gente tenha um bom relacionamento com Deus. Era o que acontecia comigo. Inclusive no último podcast, que foi o da Diandra, que ela fala sobre orfandade, ela fala exatamente isso, que a questão da orfandade, dela não ter um relacionamento com o pai, dificultava que ela visse Deus como um pai. E a referência que eu tinha do meu pai não era uma referência boa, era uma referência de um pai que muitas vezes deixou faltar algo porque ele estava gastando na rua, ou porque ele estava prometendo algo que ele não me cumpria. Eu pedia algo, meu pai, ele falava, depois eu faço. E esse depois nunca acontecia, porque ele estava gastando com outra coisa. Então, de alguma forma, eu tinha um pai que não tinha palavra. E aí, quando eu fui me relacionar com Deus, eu achava que Deus não ia cumprir tudo aquilo que ele me prometia. E se eu precisasse esperar alguma coisa, é porque esse alguma coisa não ia acontecer. Até hoje, eu tenho questões com a espera. Até hoje, quando eu preciso esperar muito por alguma coisa, já me bate assim algo dentro de mim. Poxa, será que isso vai acontecer? Porque eu tive um pai que não cumpria com as palavras dele. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa alma, para que a gente não transfira para o nosso relacionamento com Deus essas questões que nós temos com o nosso pai ou com a nossa mãe, alguma coisa que ficou defasada nesses relacionamentos. A gente entenda que Deus não é essas pessoas, que Deus não age como essas pessoas, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele já disse a seu respeito vai se cumprir. E aí, em 2023, né, na psicóloga, além das questões que envolvia meu casamento, eu compartilhei com ela a questão de que eu não conseguia falar, eu não conseguia me comunicar. Quem conhece a Lívia desse tempo sabe que eu não conseguiria estar aqui gravando esse vídeo. Eu não conseguia de forma alguma. Inclusive, isso foi uma coisa que eu falei com
com a psicóloga. Eu falei, olha, eu trabalho com consultoria de imagem, eu preciso gravar uns vídeos e eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo gravar o vídeo para falar do meu trabalho, eu não consigo falar. E aí ela me passou alguns exercícios nessa época. Quais eram os exercícios? Lívia, faz um vídeo só pra você mesma, só pra você ver em casa. Eu falei, mas eu não consigo me ver, eu não consigo me assistir. Você não tá entendendo, eu não consigo, nem que seja só pra mim mesma. E ela falou assim, então não faz vídeo. Pega o gravador do celular e começa a falar. E eu confesso que no início, mesmo só com o gravador do celular, mesmo que não tivesse uma imagem, foi muito difícil pra mim, pra eu fazer essas gravações. Mas eu comecei a fazer. E junto com isso eu entrei na fonoaudióloga porque eu achava que tinha algum problema com a minha fala. Bom, quando eu tenho que falar com alguém, eu começo a gaguejar, eu começo a tremer, deve ter alguma questão com a minha fala. E aí eu fui. E aí, nas várias sessões que eu tinha com ela, né, semanalmente eu ia, e aí ela falava, Lívia, ela ia fazendo os testes e ela falava, não tem nenhuma questão com a sua voz, não tem nenhuma questão com a sua fala. A questão é totalmente emocional. Continua na psicóloga porque é emocional. E aí eu consegui pelo menos ali ter o entendimento de que não era falha, então já tirou um peso de dentro de mim. E com os testes que ela ia fazendo comigo, eu aprendi pelo menos a projetar mais a minha voz, porque antes eu falava assim meio pra dentro, ninguém conseguia ouvir o que eu tava falando. Então eu consegui pelo menos projetar. E eu percebi que era o desafio de me expor é que fazia com que eu falasse daquela forma, porque eu tinha medo de ser julgada. Quem sofreu rejeição normalmente vai ter esse medo de ser julgada, porque me remetia àquilo que eu tinha vivido na escola. Eu vou falar alguma coisa, vai todo mundo me zoar. Eu vou falar alguma coisa, vai todo mundo rir de mim. Eu vou falar alguma coisa, as pessoas não vão me entender. Então eu ficava com medo de falar. Por eu já ter aquele medo na mente de falar, isso fazia com que eu falasse meio assim, né? E aí realmente ninguém entendia nada que eu tava falando. Então era isso. Então esse tempo que foi muito proveitoso para mim, né? A gente tá aí no mês de setembro amarelo ainda, já estamos no finalzinho, mas eu queria aproveitar também esse podcast de hoje para trazer essa conscientização da saúde mental, porque ela foi tão importante esse ano para mim, foi um romper que eu tinha nessas áreas. E como eu contei para vocês, eu já tinha passado por tantos processos de libertação, mas quando eu fui mesmo ali na psicóloga, com os testes com as coisas que ela pedia para eu fazer e treinar dentro de casa, que eu fui destravando mesmo. E uma das coisas também que ela me pediu para fazer, que eu nunca em todos esses lugares de libertação que eu fui, que eu participei, eu nunca tinha feito. Quando eu contei para ela dessa história que tinha acontecido comigo na adolescência, ela falou assim, Lívia, você tem contato com essas pessoas? Você consegue falar com essas pessoas? Eu falei, não tenho mais nenhum contato, não vejo mais essas pessoas, não sei por onde andam. Então, ela falou assim, então escreve. Você vai chegar em casa, ela sempre me passava os deveres de casa. Você vai chegar em casa e você vai escrever tudo que você sente, porque a minha dificuldade de lembrar sobre essa história, só de lembrar e começar a querer contar para alguém, eu já começava a chorar, eu não conseguia nem falar direito. E ela falou assim, você vai chegar em casa e você vai escrever tudo que você tá sentindo. E aí eu cheguei aqui nessa mesa mesmo, comecei a escrever. E cada palavra que eu escrevia, gente, as lágrimas escorriam assim no papel, porque era algo muito forte para mim. E nesse papel eu escrevi que algo que ela tinha trazido à luz sobre mim, que era assim, Lívia, você era uma criança, né? 12 anos, você está começando a sua adolescência, ainda é uma criança. Você não sabia como se defender naquela época, mas hoje você é uma mulher. Hoje você sabe se defender. E aquilo veio um estalo em mim, eu falei, poxa, se eu não sabia muito bem como agir, as pessoas que fizeram isso comigo também não sabiam. E aí, mais uma vez, eu pude olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia. E eu escrevi isso nessa carta.
Eu escrevi tudo que elas me causaram, tudo que doeu em mim, tudo que isso ainda impactava em mim na vida adulta por causa do que elas me fizeram, mas eu escrevi assim: olha, eu perdoo vocês, porque eu sei que vocês também não sabiam o que estavam fazendo. E depois que eu escrevi essa carta, ela tinha me orientado a fazer o que eu quisesse com a carta. Ou você queima, ou você rasga, joga fora. Se você quiser guardar, você guarda. Você faz o que você quiser com essa carta. Eu peguei a carta e eu guardei. Eu falei, se algum dia esses sentimentos vierem de novo sobre mim, sobre essa questão, eu vou pegar de novo essa carta e eu vou ler. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que eu nunca mais precisei encostar nessa carta, porque depois de eu ter escrito, parece que saiu assim uma tonelada de cima dos meus ombros. Eu nunca mais contei essa história da forma como eu contava antes, chorando ou culpando alguém. Veio imediatamente, quando eu escrevi aquilo, um entendimento mesmo de que elas mereciam o mesmo amor e a mesma misericórdia que eu merecia, que elas também eram dignas de perdão. Então, saiu realmente o peso da rejeição que eu sofri naquele momento, naquela situação, que foi durante um ano inteiro na escola. Aquilo saiu de mim, sabe? Eu não sou mais aquela menina, e se hoje alguém me rejeitar, eu tenho uma maneira diferente para responder a essa situação. E depois disso, sim, eu fui experimentada nessa área. Eu passei novamente por situações onde eu me senti rejeitada. Mas a minha resposta foi diferente. A minha resposta não foi mais a mesma do que eu senti lá na escola, sabe? Então, por isso que eu digo que a cura é processual. Aquilo que te aconteceu um dia, você pode olhar para trás como um aprendizado. E agora você vai ser provado de novo nessa área, porque Deus já quer saber se você realmente está curado. Então, as situações vão aparecer diante de você, e aí de que forma você vai responder a elas? O importante não é aquilo que fizeram com você, mas é aquilo que você faz com o que fizeram com você. Como que você vai responder ao abuso que você sofreu? Como que você vai responder ao abandono que você sofreu? Como que você vai responder à rejeição que você sofreu? Como que você vai responder a cada situação dessa? De repente, a uma agressão. A gente responde da forma como Deus, como Jesus fez ao olhar para nós, pecadores, totalmente indignos do amor dele. Mas ele olhou para nós com olhares de misericórdia e ele pagou um preço por nós. Então é essa forma que ele deseja com que nós olhemos para o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você não quer ser amada? Você não quer ser perdoada? Você não quer ser aceita? Então por que você está fazendo a mesma coisa com as outras pessoas? Então a gente precisa responder de forma diferente e não olhar mais para a nossa história como se fôssemos coitadinhos, porque a palavra vai dizer que todas as coisas ele faz cooperar para o nosso bem. Não foi ele que fez alguém me rejeitar, não foi ele que fez alguém me abusar, mas ele fez com que cada coisa dessa colaborasse para o meu bem. Uma vez que todas essas coisas já haviam acontecido, o Senhor usou todas elas para que eu pudesse estar aqui hoje, trazendo esse testemunho para vocês. Para que, de alguma forma, se há alguém aí do outro lado que está se identificando, que passou por alguma situação dessas, vocês possam olhar para mim e falem, nossa, a Lívia passou por tudo isso, mas hoje ela não está mais jogada na depressão, não está mais entregue num quarto escuro, mas ela está aqui falando para outras pessoas, ela está usando a história dela para ajudar outras pessoas. E é isso que Deus faz com a nossa história, ele faz com que a gente ressignifique e dando um outro sentido para ela, a gente é capaz de levar cura, de levar edificação, restauração. A minha história é uma história de restauração. E nesse ano que eu contei para vocês, 2023, que eu falei que foi um ano da virada, eu vinha de anos anteriores do luto, onde eu estava
questionando muitas coisas. Eu estava questionando a minha profissão, eu estava questionando porque a consultoria de imagem falava que ia recuperar, é capaz de recuperar a autoestima das pessoas. E aí eu me olhava com a autoestima totalmente lá embaixo. E eu falava, eu tenho um closet aqui cheio de roupa, cheio de acessórios, de bolsa, de tudo. Por que isso não recupera a minha autoestima? Por que a minha autoestima está tão embaixo? Tem alguma coisa errada nesse discurso. Tem alguma coisa errada no que está sendo dito. E eu vinha dessa fase de questionamentos, né? Foi nessa fase, inclusive, que eu fiz transição capilar. Eu nunca tinha aceitado o meu cabelo na textura natural. Eu só usava alisamento, progressiva. E aquilo a minha vida inteira, desde a minha infância, né? Minha mãe puxava assim o meu cabelo, meu olho ficava até puxado, assim, de tanto que ela puxava para trás para prender o meu cabelo para eu ir para a escola. Porque nem ela mesma aceitava a textura natural e ela passou isso pra gente. Então, eu cresci a minha vida inteira fazendo alisamento. E nessa fase, onde eu tava nesse luto, questionando tanta coisa, eu questionei por que eu não me aceito, por que eu não aceito o meu cabelo natural. E eu falei assim, bom, já que todo mundo tem que ficar em casa por causa da pandemia, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer a transição capilar. E aí eu comecei a deixar o meu cabelo ficar natural. E aí cortei muito curto depois, né, para tirar a textura das pontas, que ainda era de progressiva. E foi a primeira vez que eu me vi com o meu cabelo. Eu consegui me aceitar e gostar de mim no meu cabelo. Não significa que amanhã eu queira mudar de opinião e queira fazer um alisamento, que eu não vou poder fazer. Mas hoje eu aprendi a me aceitar, a aceitar a textura do meu cabelo, a me enxergar nele, porque antes eu não conseguia me enxergar com o cabelo cacheado. Então, só aqui para exemplificar muitos dos questionamentos que eu tive, que dentro de mim, que eles se mostraram no mundo externo, tanto no cabelo, quanto nos meus relacionamentos com as pessoas, quanto com a minha questão, com a minha profissão. E aí eu estava buscando muito para Deus uma orientação. Deus, essa consultoria de imagem, ela não está fazendo mais sentido para mim, por causa dessas questões que eu já pontuei aqui. E eu falei, Senhor, eu quero muito ser usada pelo Senhor. Eu já sabia que o Senhor tinha um chamado para mim, e eu tentava encontrar a todo custo o que era, né? Não o chamado, porque o chamado para todos nós é pregar a palavra, é levar aí por todo mundo, pregar o evangelho, mas qual era o meu propósito? O Senhor pensou em alguma coisa muito específica quando eu nasci. Qual é essa coisa? E eu vinha dessa busca. E aí, quando eu falei que foi uma busca, né, de cura na alma e espiritual junta, porque nessa fase também eu me reposicionei com a minha questão mesmo de ter compromisso na igreja, porque eu estava só visitando, apesar de eu ser cristã, né, lá desde os meus 19 anos, eu não estava mais em igreja nenhuma, visitava assim uma vez ou outra, mas eu não estava firme num lugar, eu não tinha uma comunidade para pertencer. E aí, nesse ano de 2023 também eu falei, não, foi onde eu fui para minha igreja que eu tô agora, e eu decidi ficar de fato, porque eu estava só visitando, decidi ficar de fato. E aí, participar do grupo de crescimento, de casais, porque naquela época era o que a gente precisava mesmo, de um grupo de crescimento para casais, já que meu casamento estava ali naquele processo de restauração. Então, a gente começou a servir em ministério, que era uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, desde antes do nosso casamento. Então, a gente começou a se posicionar de uma maneira diferente. E quando eu comecei a me posicionar e a buscar Deus de verdade, aí Deus veio e falou comigo no meu quarto. Eu estava orando, eu também já contei isso em algum outro podcast, acho que foi no segundo. Eu estava orando no meu quarto, dizendo para Deus quem Ele era. E eu falei para Ele que Ele era o maior arquiteto do mundo. E Ele falou para mim, Lívia, você também é arquiteta. Você é arquiteta de pessoas. Porque eu te criei para reconstruir a casa que eu faço morada.
Naquele momento ali, mesmo sem ter total entendimento do que isso significava, eu entendi que o Senhor estava revelando para mim o meu propósito. Quando eu disse quem Ele era, Ele apontou para quem eu era. E eu falei, ok, eu peguei o meu caderno e comecei a escrever o que Ele estava me falando. E aos poucos, né, na minha caminhada, é que eu fui entendendo realmente o que isso significava. Ele falou, eu quero que você cuide das pessoas no corpo, na alma e no espírito. Não só no corpo, como você estava fazendo até aqui, através da moda, mas eu quero que seja inteiro. E aí eu tô nesse processo aí que vocês têm visto, né, de buscar também esse cuidado para mim mesma, para mim, porque tinha uma alimentação muito errada, né? Tinha as questões da alma também, que, como eu falei, é processual, elas ainda são curadas e essa cura, ela nunca vai acabar, é até eu chegar lá na eternidade, né? Até o dia que eu chegue lá, ela ainda vai estar sendo aqui na Terra, ela vai estar sendo curada. Então, é processual. Eu aprendo para mim e passo para as pessoas. Alguma coisa é curada em mim e eu transbordo isso para que outras pessoas também sejam curadas. Então, eu tenho visto que é muito assim, que não é unilateral, que é bilateral. Deus faz em mim e eu projeto isso, eu externalizo isso para outras pessoas, para alcançar outras vidas, para alcançar outras pessoas, porque os propósitos de Deus nunca são para nós, só para nós mesmos, eles são para o todo, eles são para atingir a comunidade que você está inserido, para atingir a sua casa, as pessoas que você ainda vai conhecer, nunca é só sobre você. E aí, isso o Senhor me falou em maio de 2023, que eu era arquiteta de pessoas. E aí eu ainda estava nessa busca de tentar entender o que isso significava. Quando chegou em novembro, eu fui participar de um seminário sobre identidade e propósito. E quando eu cheguei nesse seminário, o Senhor, eu queria chorar o seminário inteiro, porque o Senhor estava ali o tempo todo confirmando aquilo que Ele já tinha dito para mim, que já estava escrito lá no meu caderninho, que Ele queria que eu fizesse. Então foi um dia de muita confirmação para mim, do que o Senhor queria que eu fizesse. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei assim, tá, mas eu ainda não me sinto pronta, eu não sinto que eu consigo fazer isso, né? Ainda tem questões da fala, né, que eu ainda tenho vergonha de falar em público, como é que eu vou fazer isso? Aí o Senhor falou assim, Lívia, até quando você vai ser Jonas? Até quando você vai fugir do meu chamado? E aí, depois que ele falou isso, eu fui ler o livro de Jonas. E eu tenho lá todas as anotações que o Espírito Santo foi falando comigo enquanto eu lia. E uma coisa que eu tenho escrito sobre isso é que quando Deus manda a tempestade, né, para o navio onde Jonas está, isso acaba impactando as pessoas, atingindo as pessoas que estão ao redor de Jonas, que não tinham nada a ver com o fato de Jonas estar fugindo. Aquelas pessoas não tinham nada a ver com isso, estavam pagando o preço por causa da fuga de Jonas. Então eu percebi que o fato de eu fugir de algumas coisas que Deus mandava eu fazer poderia impactar as pessoas ao meu redor, as pessoas mais próximas a mim. E aí eu falei, não, eu preciso me posicionar, eu preciso fazer o que Deus está me falando, eu preciso ser obediente, mesmo com medo. Eu preciso fazer, porque uma das coisas que a psicóloga me falava, ela falava assim, tá, você tá com medo, mas o que isso pode ocasionar? Você chegar lá e falar alguma coisa errada na frente de uma câmera, o que vai acontecer de errado com você? Não vai acontecer nada. Então faz com medo mesmo, vai lá, fala, liga a câmera e fala com medo mesmo. Não vai acontecer nada com você, o que pode acontecer? Ela fazia eu falar, eu listar o que podia acontecer, e muitas vezes não tinha nada que podia acontecer, que pudesse acontecer. Então eu falei, eu vou começar a fazer mesmo com medo. Isso foi em novembro, 25 de novembro. Quando chegou em dezembro, o Senhor fala para mim assim, Lívia, eu quero que você faça uma reunião de mulheres
na sua sala. Ele me deu uma visão da minha sala cheia de mulheres. E eu falei assim, tá, mas o Senhor sabe, assim como Moisés, que eu não consigo falar, que eu não consigo me expressar. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conduzir isso? E ele só falou, Lívia, eu quero que você faça. Eu fui orar, porque eu não sabia bem como era. Ele só falou, não falou o formato, ele falou que queria que eu fizesse uma reunião na minha sala para mulheres. E aí eu fui orar, e aí eu ainda fiquei resistente durante ali todo aquele mês de dezembro, mês de janeiro, mas mês de fevereiro eu falei, eu vou começar a fazer. E aí mandei o convite para as mulheres que eu conhecia e comecei a fazer o Café das Filhas do Rei, que era, antes de ser um podcast, essa reunião. Comecei a fazer e o testemunho que eu tenho desse café é que ele não só, eu não fui apenas usada ali para abençoar pessoas, mas que Deus, ele me curava em cada reunião daquela. Em cada vez que eu abria a minha boca, eu não podia imaginar isso logo no início, né, quando eu comecei, mas eu estava sendo curada. E aí, esse medo de falar, ele foi cada vez mais diminuindo. Eu não vou falar aqui que eu não fico mais nervosa. Hoje mesmo eu estava nervosa antes de começar. Eu fui convidada para fazer uma palestra para mulheres numa igreja no início desse ano. Eu fui, mas eu estava nervosa. Então eu não vou falar que hoje eu não fico mais nervosa. Eu ainda fico, mas eu consigo encarar. Né? Eu falo igual o Davi fala, assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Ele está na minha frente. Se Ele me chamou, Ele tá indo na minha frente. Então, eu sei que essa confiança, essa segurança, ela nunca vai vir de mim. E que bom que antes de começar esse podcast hoje, eu estava me sentindo vazia, sem ter o que entregar para as pessoas. Que bom que eu não estava me sentindo autossuficiente. Que bom que eu não estava sentindo que eu ia chegar aqui, ia dominar essa mesa e ia falar de uma forma totalmente eloquente e que, sabe, que eu já tinha todas as capacidades em mim. Que bom que eu ainda sou dependente do Espírito Santo de Deus. Que bom que eu preciso contar com Ele para conseguir falar essas palavras. Que bom que eu preciso contar com Ele todas as vezes que eu for falar para alguma mulher. Independente se é pessoalmente, se é numa oração, se é nesse podcast ou se é nas redes sociais, num history. Que bom que eu preciso depender dele, porque é um caminho assim muito tênue entre o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade. Na verdade, eles são dois lados de uma mesma moeda. E de que você acredita que você não consegue fazer nada, e no outro você acredita que você consegue fazer tudo. Mas em ambos, para você conseguir fazer alguma coisa, você precisa de Deus. Você precisa saber quem é esse Deus. E a cura que eu experimento dia após dia, ela veio desse lugar de relacionamento. Quando eu me posicionei lá em 2023, eu já era cristã desde os meus 19 anos de idade, hoje eu tenho 40, e eu, mesmo com esse tempo todo de evangelho, eu ainda tinha dificuldade de saber quem era esse Deus. Porque eu participava de movimentos de cura, de libertação, de culto, mas eu estava sempre contando com um culto, eu estava sempre contando com o outro, estava sempre contando com um pastor conduzindo o meu relacionamento com Deus. E aí, o que mudou agora é que esse relacionamento, ele acontece entre mim e Deus, independente se eu estou num culto, independente se tem alguém orando por mim, eu tenho um Deus com quem eu posso me relacionar dia a dia, em cada hora do meu dia. Um Deus que eu estava falando com Ele ontem à noite, Senhor, que eu compartilhei aqui, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, eu não sei o que falar. Como que eu vou gravar esse podcast? Eu preciso subir um vídeo e eu não sei o que eu vou falar. E aí eu posso chegar para Ele e falar isso, sabe? Eu conto com o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Senhor vá à minha frente.
Eu tenho um Deus que eu posso falar tudo aquilo que eu sinto. Eu tenho um Deus onde eu posso ficar só ajoelhada em silêncio e esperar que Ele fale comigo. Eu não preciso mais de alguém entre mim e Ele para poder ouvir a voz dele, para ouvir que Ele está falando comigo, porque Ele está habitando dentro de mim. E eu sabia disso tudo, só que eu não fazia, eu não exercia esse relacionamento, o direito desse relacionamento que eu tinha com ele, eu não exercia esse direito. Eu só ouvia falar e contemplava a experiência que outras pessoas tinham. Não era a experiência da Lívia, era a experiência de outras pessoas. Eu falava, olha, preciso que ore por mim. Preciso de uma palavra, preciso de ajuda nisso, mas eu mesma não buscava na fonte. E o que eu quero dizer aqui hoje é que você pode buscar na fonte esse Deus. Você pode dizer para ele assim, Deus, olha como está a minha vida. Tá tudo uma bagunça, tá tudo revirado, eu não sei como sair dessa situação. Eu não sei como curar essas feridas que eu tô, tá sangrando, tá doendo. Eu preciso do Senhor. Esse Deus, Ele vai falar com você. Quanto mais você procurar, à medida que você buscar, mais você vai encontrar, porque é isso que a palavra dele garante. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então busque a ele com a intensidade do seu coração, com a verdade, porque ele é a verdade que pode acabar com todas as mentiras, com tudo aquilo, com todas as crenças limitantes que você tinha sobre você, a sua vida inteira, que você não pode, que você não consegue, que você é feia, que você vai falar e todo mundo vai rir de você, que você vai falar e vai ser julgada, que você vai falar e ninguém vai te ouvir. Qualquer crença limitante que você tenha aí, a verdade dessa palavra, ela é capaz de quebrar. E é quando você se debruça sobre ela e busca por ele, pelo relacionamento com ele diário, é que isso vai te transformando de glória em glória. Participar, de seminários é legal, faz parte do processo, mas não é isso que vai solidificar a sua cura. Há um versículo na Bíblia que diz, conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. É essa palavra que é a verdade, que tem o poder de curar a nossa vida, de curar a nossa mente, de curar todas as nossas feridas. Porque você pode ter aí feridas ainda abertas. Eu tenho uma machucadinha aqui no dedo, não sei se dá pra ver. Nesse dedinho mindinho aqui, ontem eu me machuquei e ele tá aberto ainda. Ainda não cicatrizou. Se eu bater aqui com força hoje, eu vou sentir dor de novo. É isso que acontece com a gente. A gente foi para Jesus, mas ainda tem aquelas feridas que não foram totalmente fechadas, que ainda estão em aberto. E aí essa alma, ela precisa ser transformada dia após dia, para que essas feridas possam ser fechadas. É isso que eu queria trazer aqui. Eu não sei se eu esqueci alguma parte da história, porque é muita coisa. Mas o que me trouxe aqui, hoje, nesse podcast, foi a obediência, foi a renúncia ao meu próprio eu. Porque eu tive que vencer a vergonha, eu tive que vencer o medo de perder a minha reputação, porque eu pensava, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Se eu falar alguma coisa errada lá, se eu falar alguma coisa que não tá tão certa, se eu gaguejar, se eu me confundir, vão me julgar, vão falar de mim, mas o chamado, muitas vezes, ele vai nos exigir tudo. Ele vai nos exigir renúncia, ele vai nos exigir a nossa própria reputação. E é isso que eu tô entregando aqui. Eu tô entregando o meu orgulho, eu tô entregando a minha vaidade, eu tô me expondo, que era um medo que eu tive a minha vida inteira, o medo de me expor. E a palavra diz lá no livro de Tiago que confessai os vossos pecados uns aos outros,
para que sejam curados. À medida que a gente fala das nossas vulnerabilidades, à medida que a gente fala daquilo que a gente passou ou está passando, mais cura vem sobre nós. E o Senhor vai derramando ali uma unção, que é uma capacitação do alto, para que essas palavras possam levar cura para outras pessoas. Então é isso que eu tenho feito com esse podcast, com a minha presença nas redes sociais. Eu tento não usar aquilo ali de uma forma que não seja intencional. Cada coisa que eu posto, eu tento ser intencional, porque na minha vida, no meu círculo, eu posso não conhecer tanta gente assim, eu posso não ter tantos amigos, mas na internet existem pessoas que vão me ver que eu nem conheço. Então é um alcance aí, algo que está nas nossas mãos e que pode ser usado para levar a palavra de Deus, pode ser usado para levar cura e transformação. E a gente pode fazer isso gratuitamente, só ligar a nossa câmera, se dispor, pedir para que Deus vá à nossa frente, abrir a boca e falar. Então é isso que eu tenho procurado fazer. Não é para me exibir, porque muito pelo contrário, se fosse para me exibir, eu ia fazer o contrário, eu ia me esconder, porque eu tenho, a timidez, a vergonha, que me impediria de fazer isso, mas eu tô indo na contramão daquilo que o meu próprio eu gostaria de fazer, que era me esconder. Então, que você possa olhar para Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor espera de mim, e buscar Ele com sinceridade, buscar Ele com verdade, porque não busque a Ele só porque você quer a revelação de um propósito, não busca Ele só porque você quer que Ele te diga para que Ele te fez. Busca Ele pelo que Ele é e pelo que Ele já fez por você, pelo que Ele já entregou por você. Ele deu a vida por você quando você ainda nem o conhecia, quando você estava lá largado ao pecado, Ele deu a vida por você. Então, busque esse Deus pelo que Ele é e pelo que Ele pode transformar no seu interior. Não buscando coisas materiais, não buscando as mãos dele, mas que você queira ser como Ele é. A identidade dele. Eu fiz um post sobre isso, sobre identidade. E eu falei que identidade não é sobre quem eu sou. A identidade é sobre com quem eu me pareço, né? É sobre igual a quem eu sou. E nós somos iguais ao nosso Pai. Nós temos, todos os atributos que Deus tem, Ele já colocou sobre nós. Então, através do fruto do Espírito, nós podemos responder com temperança, com domínio próprio, com bondade, com benignidade. Então, que a gente possa reconhecer que essa paternidade nos dá acesso a características que a gente nem achava que tinha, e que a gente possa falar: Espírito Santo, produza isso em mim, produza esse fruto em mim. Eu quero ser como Tu és. Esse é o recado que eu quero deixar aqui. E se eu lembrar mais de alguma coisa, depois eu acrescento aqui. Mas eu acho que eu falei tudo. Busque a Deus pelo que Ele é. Amém? Eu quero agradecer a vocês que vieram até aqui, conseguiram concluir esse vídeo. Declarar sobre a vida de vocês a cura. Que essa cura encontre os lares de vocês. Que essa cura encontre a alma de vocês. E que vocês possam entender que essa cura, ela é um processo. Ande com Ele, que você vai cada vez mais conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. Amém? Nos vemos na próxima. Beijos. Tchau, tchau.